Oi, pessoal! Voltamos com nossas aulas, tá? Hoje nós vamos começar a falar sobre as propriedades das linguagens livres de contexto, né? Algumas aulas atrás nós falamos sobre as propriedades das linguagens regulares e agora vamos falar das propriedades para as linguagens livres de contexto, tá? Vamos começar. Bom, o que é que a gente vai ver sobre essas propriedades, tá? Vamos começar estudando como se faz simplificação nessas gramáticas livres de contexto, tá? Então, se a gente tem uma gramática, a gente consegue ter uma gramática equivalente de forma mais simplificada, ok? Essa simplificação tem o objetivo de facilitar a prova de algumas propriedades das linguagens livres de contexto, tá? Bom, além disso, existe também o lema do bombeamento para as linguagens livres de contexto, tá? É bem parecido com o que vocês estudaram para as linguagens regulares, com algumas modificações. E o objetivo do lema do bombeamento é mostrar que uma certa linguagem não é livre de contexto, tá bom? Bom, a gente também vai ver as propriedades de fechamento e de decisão das linguagens livres de contexto, tá? A gente vai ver que algumas propriedades que valiam lá para as linguagens regulares não vão valer aqui para as linguagens livres de contexto. Bom, vamos começar falando, então, sobre as formas normais, tá? Nós vamos estudar uma forma normal chamada forma normal de Chomsky, tá? Então, é uma forma normal que diz umas regrinhas em que a gramática tem que ficar, tá? Para a gente conseguir deixar ela mais simplificada, tá? Então, vamos mostrar, ó, que toda linguagem livre de contexto que não gere a cadeia vazia vai ser gerada por uma gramática desse formato aqui, ó. Que as produções obedeçam a essas regras, ou seja, que, por exemplo, a variável A só deriva produções em que eu tenha duas variáveis juntas, ou então ela vai derivar alfa, tá? Onde alfa, aqui, alfa não, desculpe, azinho. Azinho é um terminal, tá? Só que para a gente chegar nessa forma normal de Chomsky, a gente precisa fazer algumas simplificações na gramática. E são essas simplificações que a gente vai aprender agora, tá? Bom, são as simplificações que a gente vai aprender. Ó, vamos aprender, então, a eliminar as produções vazias, ou epsilon produções, ou e produções, tá? Mesma coisa. Ou seja, produções desse tipo aqui, ó, que A deriva a cadeia vazia para qualquer variável A, tá? Vamos aprender também uma outra simplificação para a gente eliminar as produções unitárias. Produções unitárias são produções dessa forma aqui, ó, em que uma variável deriva outra variável, tá? E, por último, vamos aprender, então, a eliminar os símbolos inúteis. O que são símbolos inúteis? São variáveis ou terminais que não aparecem em nenhuma derivação quando a gente inicia do símbolo inicial da gramática, tá? Então, são variáveis que não têm chance nenhuma de aparecer durante as derivações. Significa que a gente nunca vai alcançar elas, tá? Vamos começar falando da eliminação das produções vazias, tá? A gente também pode chamar de epsilon produções ou e produções. Vamos lá. Bom, vocês viram que quando a gente estava estudando a construção dos EAFNs, a gente usava bastante as produções vazias na construção, né? Porque a gente percebeu que facilita muito a gente introduzir produções vazias no meio do autômato, porque facilita a construção e o entendimento da linguagem, né? Porém, gente, essas epsilon produções, elas não são necessárias, tá? Então, a gente pode construir uma outra gramática equivalente que não tenha a cadeia vazia, tá? Ou seja, a linguagem é equivalente, mas não gera cadeia vazia, só que essa nova gramática não vão ter as produções vazias, tá? O primeiro passo para a gente conseguir eliminar essas produções é identificar quais são as variáveis que são anuláveis, tá? O que seria uma variável anulável? Vão ser aquelas variáveis que conseguem derivar em um ou em mais passos de derivação a cadeia vazia, tá? Então, por exemplo, se A for anulável, sempre que A aparecer numa produção como essa aqui, ó, A poderá ou não derivar a cadeia vazia,
tá? Então, por exemplo, aqui, ó, B deriva CAD, certo? Se A é uma variável anulável, significa que A deriva a cadeia vazia em algum momento, tá? Então, pode ser que aqui o A derive vazio e a gente fique com B deriva CD, certo? Mas pode ser também, se A tiver outras produções na gramática, pode ser que apareça o corpo de outra produção aqui no lugar da cadeia vazia, tá? Então, a gente tem que analisar todas as possibilidades. Bom, então, considerando essa produção aqui do B, vamos criar, então, duas versões da produção, tá? Uma sem um A aparecer no corpo, que vai ser esse caso aqui em que A deriva a cadeia vazia, né? Então, a gente vai ter B deriva CD, certo? E a outra versão vai ser com A presente no corpo, ou seja, B derivando CAD, ok? Porém, a gente não vai permitir que A derive a cadeia vazia, retirando essa produção aqui na gramática. Ou seja, se por um acaso acontecer de quando a gente fizer todas essas modificações, aparecer uma produção como essa aqui, ó, de A deriva vazio de novo, a gente retira ela da produção, tá? Então, vamos lá. Como eliminar, então, essas produções vazias? Vamos seguir esse algoritmo recursivo aqui, ó. Então, a base é: se A deriva vazio for uma produção da gramática, então, com certeza, A é uma variável anulável, tá? E a indução é o seguinte, gente. Se existe uma produção como essa aqui, ó, B deriva C1, C2, C3, C4, até CK, tá? E cada Czinho desse aqui é anulável, ou seja, todas essas variáveis C aqui são anuláveis, então, com certeza, B também vai ser anulável, tá? Percebam que a gente só vai precisar analisar produções como essa aqui, que tenham no corpo apenas variáveis, tá? Por quê? Porque se a gente tiver um terminalzinho aqui no meio das variáveis, significa que esse corpo aqui, ó, nunca vai ser a cadeia vazia. Porque mesmo que C1 seja anulável, C2, C3, todos esses 6 aqui sejam anuláveis e virem a cadeia vazia, ainda assim vai restar esse Azinho, tá? E aí B não vai ser anulável, porque B não vai gerar cadeia vazia, tá certo? Bom, então vamos olhar aqui como é que faz, como é o algoritmo para a gente eliminar essas produções vazias, tá? Primeiro passo, vamos identificar todos os símbolos que são anuláveis da gramática, ok? E depois vamos construir a nova gramática, onde o conjunto de produções vai seguir essas regras aqui, ó. Vamos lá. Para cada produção de P, né? P é o conjunto de produções, tá? Com K maior do que 1, ou seja, que eu tenha mais de um símbolo aqui nesse corpo, tá? Suponha que M desses K valores sejam anuláveis, ou seja, alguns símbolos desse corpo aqui são anuláveis e outros não, tá? Digamos que vamos colocar números aqui. Vamos considerar que M é igual a 2, significa que 2 desses X aqui são anuláveis, tá? Então, a nova gramática, ela vai ter 2 elevado a M versões dessa produção aqui. Então, 2 elevado a 2, 4, tá? Vamos ter 4 versões dessa produção aqui de A, tá? Onde os X anuláveis, os X que são anuláveis, ou seja, os 2 Xzinhos que são anuláveis, vão aparecer em todas as combinações possíveis, presente e ausente, tá? Então, por exemplo, se X1 e X2 são os símbolos anuláveis, tá? Então, eu vou ter que ter uma produção com X1 e X2 presentes, aí vou ter e todos os outros X, tá? Aí vou ter uma outra produção em que X1 vai estar presente e X2 vai estar ausente, porque X2 vai estar derivando a cadeia vazia. E repito todos os outros X, tá? A terceira produção vai ser quando X1 tiver ausente, ou seja, derivando a cadeia vazia e X2 presente. E a última situação é quando os dois estiverem derivando a cadeia vazia, ou seja, os dois vão estar ausentes, tá? Se por um acaso M for igual a K, isso quer dizer o quê?
que todas essas variáveis x aqui, ó, são anuláveis, tá? A gente não vai incluir o caso em que todos os x estão ausentes, tá? Porque aí, no caso, a gente vai ter a deriva vazio. E se eu já estou querendo eliminar as produções vazias, eu não posso colocar outra. Não é isso? Então, a gente vai ter 2, nesse caso aqui, ó, de m igual a k, a gente vai ter 2 elevado a n menos uma versões dessa produção, tá? Vamos ver um exemplo? Considere, então, essa gramática aqui. A gente tem que primeiro identificar, seguindo o algoritmo, identificar quais são as variáveis que são anuláveis, tá? A gente vê aqui, ó, A e B são diretamente anuláveis, porque eles têm produções que derivam a cadeia vazia, tá? Então, A deriva vazio e B deriva vazio. Então, logo de cara, a gente já vê que A e B são anuláveis, tá? Lá pela primeira regra logo. Só que a gente também olha aqui para S, ó, e vê que S deriva AB, tá? A é anulável e B é anulável. Ou seja, todos os símbolos aqui do corpo são anuláveis. Então, significa que S também é. Porque S também vai conseguir derivar a cadeia vazia. É só A derivar vazio e B derivar vazio, que S também consegue, tá? Então, as variáveis anuláveis aqui são S, A e B. Ok? Agora, vamos construir as produções da nova gramática equivalente, tá? Vamos analisar a primeira produção aqui, ó. S deriva AB, tá? Então, a gente olha aqui para o corpo e vê que a gente tem duas variáveis anuláveis, ok? Então, nós vamos ter 2 elevado a 2 versões dessa produção aqui, tá? Então, vamos fazer todas as combinações possíveis da variável presente e ausente, ok? Olha só. A gente vai ter, então, S deriva AB, que é o caso em que as duas variáveis estão presentes, tá? A gente vai ter também S deriva A. Por quê? Vai ser o caso aqui, ó, em que Bzão derivou vazio, tá? Então, é A presente e B ausente. Então, tá aqui, S deriva A. E eu vou ter também S deriva B, que é o caso em que B está presente e A está ausente, ok? Então, S derivou B. E a quarta situação, né? Ou seja, são 2 elevado a 2 versões, seria quando os dois estão ausentes. Então, S ia derivar vazio, tá? Só que aí, essa produção aqui não nos interessa, por quê? Porque eu estou querendo retirar as produções vazias. Então, eu não coloco essa produção. Bom? Vamos analisar, então, a segunda produção aqui do A. Tá? Então, aqui a gente olhar, tem duas variáveis anuláveis, ó. A e A. São 2 variáveis anuláveis, tá? Então, novamente, nós vamos ter 2 elevado a 2 versões dessa produção, ou seja, 4 versões dessa produção aqui, tá? A primeira está aqui, ó, com os 2 A's presentes. A segunda produção, a gente vai ter o primeiro A ausente e o segundo presente. Então, ficou S deriva Azinho, Azão, que está aqui. Depois, eu vou ter o primeiro presente e o segundo ausente. Ficou aqui, ó, Azinho, Azão. E depois, eu tenho as duas variáveis ausentes. Fiquei só com S deriva Azinho, certo? É claro que isso aqui é para mostrar a vocês como é que funciona. Vocês já estão vendo que nós temos 2 produções iguais. Não precisa repetir, né, gente? Então, bastava ter uma produção dessa aqui. E as produções de B, a gente consegue do mesmo jeitinho, ó. Os 2 presentes estão aqui, BB. Depois, primeiro ausente, ou seja, B deriva Bzinho, Bzão. Depois, o segundo ausente, Bzinho, Bzão. Então, eu não repeti, né? E o terceiro caso com os 2 ausentes, o último caso, aliás, S deriva Bzinho, ok? Então, aqui está a nossa gramática final, eliminando as produções vazias, tá? Então, nós temos todas essas produções para S, essas daqui para A, é claro, tirando uma dessas, e as produções de B, tá? Então, essa é uma gramática equivalente à primeira, só que sem produções vazias. Tá? Então, o teorema diz o seguinte: se G1
for uma gramática que a gente construiu a partir de uma outra gramática G, por esse método da eliminação das produções vazias, significa que a linguagem dessa gramática G1 é exatamente a mesma da linguagem gerada pela gramática G, menos a cadeia vazia, tá? Significa que a linguagem de G1 não gera cadeia vazia. Vai ser a linguagem de G menos a cadeia vazia. Ok? Fácil, né?